Queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020, quase terminando o ano. Nós estamos aqui na presença de Jesus para mais um Café com Deus. E hoje, querido, eu quero falar com você nesta manhã sobre um texto bastante interessante. A palavra de Deus, ela sempre nos chama a atenção para a questão da obediência. Obediência a Jesus. Jesus fala assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama é que é amado do meu Pai. E aquele que me ama e que é amado do meu Pai, são nesses que eu e meu Pai vamos vir e vamos fazer morada nele. Então, querido, quando a gente fala disso, hoje a gente tem uma séria questão, porque as pessoas elas querem fazer o que elas querem, né? Nós vivemos numa sociedade chamada hedonista, e nesse mundo hedonista, as pessoas elas querem fazer o que elas querem, elas não querem obedecer, elas não querem se sujeitar, elas não querem se submeter. Então, por isso eu quero nesta manhã falar com você nesse Café com Deus sobre um texto bíblico que continua caminhando nessa direção. Toda a Bíblia aponta nessa direção. Toda. Não há um respaldo bíblico que seja, que queira, que te dá, ou que me dá, ou dê para alguém a liberdade da gente fazer o que nós queremos. Eu senti no meu coração. Não existe. O salmista, no Salmo 40, e no verso 6, ele diz assim, tu, se referindo a Deus, ele fala, tu não quiseste sacrifício, nem oferta, abriste-me os ouvidos, não exigiste holocaustos, nem oferta de expiação pelo pecado. O salmista ele está dizendo aqui, se referindo a um costume antigo, né, que havia anteriormente na cultura de Israel. Né? Nós vamos ver esse costume retratado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, no verso 5, diz assim, o Senhor, Deus, abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, e nem me afastei. Querido, muitas vezes nós pensamos que esse texto ele está dizendo sobre Deus fazer igual ele fez lá com aquele homem surdo, mudo, lá naquele narrativa de Jesus, quando Jesus põe a mão no ouvido dele e fala efatá, e abre o ouvido e aquele homem começa então a ouvir. Esse texto não tem nada a ver com ouvir, esse texto tem a ver com obediência. E por que ele está tratando esse texto? É porque havia um costume na comunidade de Israel. E o costume da comunidade de Israel era o seguinte, uma pessoa, ele podia ser, tinha lá a sua propriedade, e vamos dizer que num dado momento ele perdia a sua capacidade de manter o seu negócio, de gerir o seu negócio. E ele ia à falência. Quando ele ia à falência, ele tinha a oportunidade de procurar alguém, e procurando esse alguém que tinha mais condições, ele dizia para essa pessoa, olha, eu fali, eu estou numa situação complicada, então eu venho aqui oferecer para você, me oferecer a mim, a minha família, como escravo para você. E por um tempo. E naquela lei, então aquele homem podia trabalhar 7 anos, e 7 anos o dono explorava a terra, explorava ele, explorava o serviço dele, e ao final de 7 anos, então, ele era devolvido tudo para ele, a família, a terra e a liberdade dele, e ele podia ir embora. Esse homem podia chegar ao final de 7 anos e deliberadamente ele falaria para o cara que
manteve ele. Ele falou, olha, eu já provei que eu não consigo me manter. Eu não tenho condições viável de manter a minha produção, a minha produtividade. Então eu quero pedir um favor para você. Eu quero pedir que você fica com tudo. Fica comigo, fica com a minha família, você me sustenta, eu trabalho para você, eu gostei de trabalhar para você, o que você me paga é suficiente, em troca disso eu vou ser escravo seu para o resto da vida. Quando isso acontecia, essa pessoa, o dono do escravo, falava, olha, se você é isso mesmo que você quer, então você tem que ir lá publicamente, diante de todo mundo e se declarar que você quer ser meu escravo. Então a pessoa ia diante de toda a comunidade, chamava toda a cidade, ia na porta da cidade e ali ele falava, olha, eu sou fulano de tal e aconteceu comigo, eu fali, a minha família ficou em necessidade, mas esse senhor aqui, ele me tomou posse das minhas coisas e nesse tempo nunca foi tão bem, a minha família, tá? E agora então que chegou o tempo de eu ser livre, eu quero declarar que eu não quero ser livre, quero pedir para ele que eu quero ser servo dele para o resto da minha vida. Bom, o que acontecia nesse momento? Uma vez que ele estava ciente do que ele queria fazer, então os líderes da cidade pegavam um negócio de furar cinto, como hoje, né, de furar cinto, de bater, pegava a orelha daquele homem, colocava no umbral da porta, no batente lá da porta da cidade, pegava um martelo e pá, batia, abria um buraco, como a molecada faz hoje, para pôr aqueles alargadores, né, na orelha. E aí então ele abria a orelha daquele homem, aquela sangue jorrava e aquela orelha ficava aberta. E aquilo era um sinal público de que aquele homem era um escravo. E ele era escravo para o resto da vida daquele senhor. Então, quando alguém encontrava alguém na rua com a orelha furada, a pessoa sabia que aquela pessoa não era um homem livre, era um homem escravo. O que o salmista está nos dizendo? O salmista sabia desse costume, o Isaías sabia desse costume. Era costume da época, era costume daquela região, era costume daquele povo, o povo israelita. Então, quando o povo chega ali, o salmista, ele vem e ele fala assim, olha, tu, Deus, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor também não quer oferta. Hoje em dia, nós ouvimos pessoas dizendo assim, ó, faça um pacto com Deus, prova a Deus. E esse pacto, essa prova é dar dinheiro para Deus. E não é para Deus, dá dinheiro para a igreja. O salmista está dizendo, Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferta, Deus não exige holocausto, Deus não quer oferta nem pela expiação do pecado. Porque, na verdade, para a expiação do pecado, a oferta foi Jesus e o ofertante foi Jesus. Ou seja, o próprio Deus deu a oferta, deu aquilo que nós precisamos para termos a expiação pelo pecado. Então Deus planejou o sacrifício, Deus planejou a oferta, Deus planejou o ofertante, Deus planejou o altar foi a cruz, o ofertante foi o Cristo, a oferta foi o sangue. Então, querido, o salmista diz assim, olha, o sacrifício o Senhor não quer, a oferta o Senhor não quer, mas o Senhor abriu o meu ouvido. Ou seja, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você? Deus quer de mim e Deus quer de você que nós nos tornemos servos. 100% obedientes. 100% dedicado. Não é um servo que serve por um determinado tempo. Não é um servo que serve enquanto está tudo bem. É um servo que serve independente da circunstância.
É um servo que serve porque aquele que nos chamou, ele quer de nós que nós sejamos servos. É óbvio que Jesus depois vai nos chamar de amigos, amigos de Deus, né? Se nós obedecermos a ele. Então, querido, veja bem, o salmista diz: como é que Deus furou as minhas orelhas? Como é que Deus furou as minhas orelhas? O salmista diz: as minhas orelhas furaste. E como que Deus fez isso? Deus fez isso enviando Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar. Ele fala: sacrifício o Senhor não quiseste, holocausto o Senhor não quer, expiação pelo pecado o Senhor não reclamou, o Senhor não falou: olha, eu preciso que você faça isso para eu perdoar o seu pecado. Ele não falou isso. Ele falou: então, queridos, você e nem ninguém, nós não precisamos pagar absolutamente nada pela minha salvação, pela sua salvação, pela nossa salvação. Jesus pagou todo o preço no meu lugar e no seu lugar. É por isso que Jesus é o nosso substituto. Jesus é o Senhor, Salvador, Jesus é o Senhor, Ele é o substituto. E por conta disso, Ele exige ser Senhor. É por isso que Ele fala: eu tenho o mandamento, eu tenho o poder, toda a autoridade no céu e na terra foi dado para mim. Então vocês serão meus amigos, serão meus discípulos, serão meus seguidores, se fizer aquilo que eu mando. Não o que você quer. Então, queridos, a Bíblia também diz em Provérbios, no capítulo 17, o seguinte: que aquele que encobre a sua transgressão adquire, que o que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, as nossas transgressões, queridos, elas foram cobertas pelo sangue de Jesus. É por isso que o salmista fala: aquele que encobre as transgressões adquire amor. É por isso que no relacionamento com Jesus, ainda Jesus sendo Senhor, ainda que Jesus é o dono, ainda que Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, querido, o relacionamento de Jesus comigo, com você, com cada um de nós, é um relacionamento de amor. Porque Jesus, Ele encobre toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão. E é por isso então que o salmista, ele continua dizendo, ele vai dizer: olha, mas aquele que traz a baila separa os melhores amigos. É por isso que Jesus é amor. E é por isso que o diabo é o nosso acusador. É por isso que Jesus é o nosso advogado. E o diabo é o promotor público. É aquele que traz a baila, aquele que traz à tona, aquele que joga na cara. Então, querido, as nossas transgressões, elas foram cobertas pelo sangue de Jesus. E é por conta disso que Jesus nos adquiriu, Ele nos comprou, Ele pagou o preço pelo nosso amor. Por amor, pelo nosso amor. Então, para que as minhas orelhas fossem furadas, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o lado de Jesus foram furados. Qual é o preço que Jesus pagou pela minha amizade? Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que era o autor da vida morreu para que você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, querido, para que Deus furou as minhas orelhas?
Primeiro, como ele furou? Em Jesus. Agora a questão é para que ele furou as minhas orelhas? Então, Cristo me salvou para que eu viva em comunhão com Ele. Eu não fui salvo, uma salvação escatológica plena, somente para ir para o céu. Eu fui salvo para viver aqui, agora, a dimensão, a realidade do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele destaca esse fato. Ele diz assim: e ele, o Cristo, morreu para aquele que por eles... Aliás, desculpa. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Jesus morreu por mim, a fim de que eu não viva mais para mim mesmo. É por isso que Jesus fala: se você quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, porque Cristo morreu para que eu viva para Ele e não para que eu viva para mim. Então, se eu fui resgatado com o sangue de Jesus, então eu preciso viver para Jesus. Há uma grande diferença, queridos, em viver com Jesus e viver para Jesus. Jesus precisa ocupar o centro, o trono, o local de primazia na minha vida. Ele tem que ser pole position, ele tem que estar no primeiro lugar do pódio da minha vida. Ele tem que ter o volante, o controle, a direção da minha vida nas suas mãos. Querido, para, pensa, reflita sobre isso. Como está a sua vida? Você está vivendo com Jesus ou você está vivendo para Jesus? Dizem, né, que o Sócrates, pensador grego, filósofo, ele foi homenageado em uma festa na qual ele recebeu muitos presentes. E o Ésquilo, que era um dramaturgo, ele estava entre os convidados. E o Ésquilo disse para o Sócrates: olha, como tantos te deram tanto, só me resta dar-te a mim mesmo. E o Sócrates respondeu: se te deres a mim, prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições do que eu te recebi. Querido, não é assim que Jesus faz? Jesus fala assim: olha, venha como você está. Vem do jeito que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, saturado, capenga. Vem do jeito que você está. E eu vou transformar você. Quando ele chama os apóstolos, os discípulos, ele fala: vem comigo, vem andar comigo, vem ser meu discípulo. E eu vou transformar vocês. E o mesmo convite de Jesus continua hoje. Do mesmo jeito, ele fala: vem comigo e eu transformo vocês. Vem do jeito que você está e eu transformo você naquilo que você deveria ser. Vem quebrado, vem pecador, vem arrebentado, vem morto no seu delito e pecado, e eu vou te dar vida, e vida e abundância. Querido, esse é o Jesus. Então, a questão é: Deus quer furar a sua orelha, e Ele já pagou o preço por isso. Deus, Ele fura a sua orelha para que você siga Jesus, para que eu siga Jesus, para que nós sigamos a Jesus. A mais grande questão é: Deus já furou a sua orelha?
Você precisa escolher, querido, entre ser amigo de Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Não tem como você ser amigo de Jesus sem entregar a vida para Jesus. Ele fala: vocês são meus amigos se fizer aquilo que eu mando. Então, queridos, dentro desse costume de furar a orelha, como eu já disse, é da mesma forma que nós somos salvos. Deus, de forma respeitosa, de forma delicada, de forma soberana, Ele aguarda a nossa permissão. Ele aguarda que nós dizemos para Ele: Jesus, toma o controle. A palavra de Deus diz que Jesus, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Responda para você mesmo. O que você acha? Jesus merece que você abra a porta do seu coração para ele? Ou você acha que não? Uma decisão sua. Querido, ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu cônjuge, nem seu namorado, ninguém jamais te amou. Jamais ninguém vai te amar como Jesus te amou. Ninguém merecerá mais do que Jesus o seu amor. Como ele mesmo falou, o próprio Jesus falou. Ele disse: ninguém tem maior amor que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Foi exatamente o que ele fez. Deu a vida dele por mim, por você. Ele levou sobre si, ele se fez pecado por mim e por você. Ele morreu a minha morte, morreu a sua morte, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então, queridos, vá a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Abra as portas do seu coração para Jesus hoje. E peça que Ele seja o seu Salvador. Peça que Ele seja o seu Senhor. Peça que Ele seja o seu amigo. Deixe hoje Jesus furar a sua orelha. Qual é a conclusão que nós tiramos disso, queridos? Jesus é, sem sombra de dúvida, um amigo incomparável, um amigo amoroso, amigo que é amor, dá a vida pelos seus amigos. Quem pode fazer o que ele faz? Quem é que pode morrer no nosso lugar? Quem é que pode pegar o nosso pecado e se fazer pecado em nosso lugar? Quem é que pode pagar o preço de ser furado no nosso lugar? Quem é que faz o que Jesus faz? Quem é que cura, salva, liberta? Só Jesus. A outra questão, querido. Os amigos podem nos livrar das enrascadas, mas Jesus nos livra da morte. Os amigos podem nos levar para a festa, mas Jesus traz a festa até nós. Os amigos nos dão uma força, mas Jesus nos dá poder.
Os amigos nos aceitam do jeito que nós somos. Mas Jesus nos aceita como somos e nos transforma do jeito que Ele quer que sejamos. Nos transforma em novas criaturas. Os amigos nos dizem, até outro dia. Mas Jesus fala assim, eu sempre estarei com vocês. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Queridos, há tanta gente, inclusive dentro das igrejas, que estão perdendo essa oportunidade. A oportunidade de ter Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu amigo. Tem tanta gente, querido, achando que está conectado com Jesus. Mas não vive para Jesus. Deixa isso acontecer com você. Vá para Jesus. Jesus está te convidando. Vinde a mim e eu vos alivio. Vinde a mim, eu vou dar descanso para a alma de vocês. Vinde a mim do jeito que você está, cansado, oprimido, quebrado, sobrecarregado. Aprenda de mim. Eu darei descanso para a sua alma. Aprenda de mim. Ser manso, ser humilde de coração. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. E essa manhã seja de bênção, vida e alegria na presença de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer por esse dia. Queremos Te agradecer por essa manhã. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua bondade se renova sobre nós todas as manhãs. Louvado seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo estudo. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem nos apresentado. Obrigado por Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Pai, que nessa manhã, se há alguém que ainda não conhece a Tua palavra, que essa palavra possa chegar até essa pessoa, possa entrar na mente dessa pessoa, possa descer no coração dessa pessoa, e essa pessoa possa ser salva por Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar, hoje à noite nós teremos nossa celebração às 19 horas, na rua Castro Alves, número 305, no Jardim Santana, aqui na cidade de Leme. Nós vamos celebrar Jesus, nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos ouvir a palavra e será um momento muito gostoso, muito agradável e você é meu convidado. Eu quero convidar você, vem estar com a gente, que Deus te abençoe. E quero pedir mais, se você tem ouvido nossas lives, assistido, né, nossos vídeos, quero convidar você a compartilhar. Dá um like, compartilha isso, compartilha com seu amigo, compartilhe com alguém que você entende que precisa. E isso nos ajuda, nos motiva e também a palavra de Deus é proclamada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.